Muito bem, agora nós recebemos mais uma pessoa muito ilustre, uma pessoa que muito honra o estado do Amazonas, uma pessoa que é de Manaus, tem família em Manaus e que todo o seu preparo acadêmico, o seu preparo profissional, teve como base justamente a cidade de Manaus, as entidades de ensino de Manaus, e hoje o resultado está aqui, o ministro Mauro Campbell, que eu cumprimento e que vem aqui conversar com a gente, dar alguns compartilhar os seus pensamentos sobre essa questão ambiental, não só no Brasil, mas mundo afora. Ministro Mauro Campbell, obrigado mais uma vez, e nós gostaríamos de saber, como cidadão amazônico, qual é realmente hoje a sua leitura dos últimos acontecimentos em termos de mudanças climáticas, esses desastres terríveis que se tornam muito mais frequentes, a falta de conscientização mesmo em muitas cidades do Brasil. Aqui em Manaus, pessoas ainda jogam lixo, sacos de lixo nos igarapés, com atitudes irresponsáveis e que prejudicam a coletividade. Eu gostaria que o senhor fizesse uma rápida análise do grande objetivo deste acontecimento, deste simpósio, e o que o senhor espera como resultado de um acontecimento como esse, que está reunindo convidados do mundo inteiro, da África, da Europa, dos Estados Unidos, e, logicamente, mais de 1.000 pessoas, a maioria de Manaus. Como o senhor vê esse acontecimento, ministro? Alvissareiramente, ou seja, primeiro bom dia a todos, bom dia ao Raimundo Holanda, a você, Humberto Sempilhano, sempre amigo da família, enfim, e é sempre um prazer imenso poder falar aos meus conterrâneos, estar aqui na minha terra, no Amazonas e particularmente em Manaus. Veja, muito se fala, muito se diz sobre a Amazônia e pouco se ouve de amazonenses. Acho que é essencial que o povo brasileiro como um todo venha à nossa terra, venha à Amazônia e conheça melhor a Amazônia para poder falar dela. Agora, sem dúvida alguma, houve e tem havido uma omissão de órgãos de controle. Não para punir, é preciso colocar isso, para orientar. E eu falava ainda há pouco e vou repetir aqui. Houve projetos do Ministério Público do Amazonas, por exemplo, num passado não tão distante, em que aquela cultura que nossos pais viram no interior, de no final do dia se varrer o terreiro, juntar a folha toda, pegar o papel higiênico, colocar junto e tocar fogo. Era uma cultura que existia. Pois bem, o Ministério Público do Amazonas fez um projeto em que ele não puniu ninguém, ele apenas chamou as administrações municipais, a população, e educou a população a recolher seu lixo na certeza de que o poder público iria, como dever de gestão pública, recolher o lixo da porta da casa dele, ou da beira do igarapé, para que ele não jogasse a geladeira, para que ele não jogasse o saco de lixo, a PET, a garrafa PET, enfim, tudo, e degradasse mais ainda o meio ambiente. Então, este é, para mim, o papel que os órgãos de controle precisam exercer com maior eficácia. Mas, sem dúvida alguma, Humberto, este evento, que foi protagônico nessa conjunção de esforços entre órgãos de controle e gestão pública, judiciário, Ministério Público, especialistas, peritos, sem dúvida alguma, o conselheiro Júlio Pinheiro e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, através de todos os seus membros, servidores, estagiários, enfim, está de parabéns por proporcionar ao país e à humanidade um veso de esperança de que, sem dúvida alguma, nós vamos tratar com devido respeito o meio ambiente. Ontem eu conversei com o professor doutor Thomas Lovejoy, antes da manifestação dele como keynote speaker na abertura do evento, e ele disse uma coisa muito interessante, eu gostaria de ter o seu pensamento sobre isso. Ele disse o seguinte: Humberto, a floresta é biológica, a biodiversidade, tudo é biológico, e nós principalmente. E o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vendo por uma parte das pessoas em todos os países, é uma total
falta de consciência a esse respeito. E nós estamos chegando muito perto do limite. E eu perguntei para ele que limite era esse. E ele disse, o limite de nós começarmos a considerar, vamos nos mudar daqui, vamos para onde? E a resposta você sabe, Humberto, nós não temos para onde ir. A nossa casa é aqui, essa aqui é a casa de toda a humanidade. Então, as pessoas têm que realmente se preocupar com isso. Nós estamos no limite. E esse vai ser o meu recado aqui. As pessoas estão prontas para receber esse recado? Quer dizer, as pessoas, principalmente aquelas que não têm respeito por nada, não estão nem aí, principalmente para os outros integrantes da comunidade, essas pessoas precisam entender que nós estamos realmente no limite. O senhor concorda com isso? Sim, essa mensagem há que ser colocada nos 4 cantos, não só do Brasil, mas da humanidade como um todo. Ou seja, eu volto a dizer, os órgãos de controle e fiscalização na área ambiental precisam reeducar para fazer mudança de cultura. Esse é o fato. Senão, até mesmo essa frase impactante, essa constatação impactante, que o ex-secretário-geral da ONU, não me recordo se Ban Ki-moon ou Kofi Annan, um dos dois foi que chancelou essa frase de que nós temos que tratar deste planeta porque não temos alternativas. Temos somente este planeta Terra para viver. E veja, volto a repetir, políticas públicas precisam ser encetadas na área ambiental, mas, sobretudo, deixando de lado um pouco o punitivismo para fulcrarmos na mudança de cultura com educação. E isso começa com a nova geração, não é, ministro? Porque é muito difícil para a antiga geração a mudança de certos hábitos, mas o foco deve ser sempre agora na nova geração. Com certeza, absolutamente com certeza. Ministro Mauro Campbell, muito obrigado pela entrevista e foi um prazer Prazer. imenso revê-lo. Muito obrigado. Boa sorte. E bom trabalho no Congresso hoje. Muito bom trabalho. Muito boa tarde a todos. Eminente ministro Benjamin Zimler, caríssimo amigo e presidente da mesa do Tribunal de Contas da União, eminente presidente do Tribunal de Contas do Estado do meu Estado do Amazonas, conselheira Yara Amazônia, eminente professor Lian Jijun, auditor e diretor da Divisão Ambiental da Corte Municipal de Beijing, China, e caríssimo amigo Fábio Feldman. E eu disse, quando o Fábio levantou, eu usei a expressão covardia, né, Fábio? Eu queria falar depois de você, é realmente uma covardia. Os brasileiros todos devem muito a Vossa Excelência, protagonista que foi na Carta Constitucional, com matrizes de defesa ambiental que servem de exemplo para o mundo inteiro. A você, a nossa eterna gratidão. E como ex-membro do Ministério Público, de Vossa Excelência, ao final aqui falou, eu quero agradecer penhoradamente o trabalho de Vossa Excelência de defesa da instituição ministerial. Mas eu não poderia, caríssimos amigos, conterrâneos, queridos participantes aqui todos deste evento, deixar de saudar também meu queridíssimo amigo de juventude, de infância, que está também, Júlio Pinheiro, organizador deste evento, parabenizando com a felicíssima ideia de ter trazido os tribunais de contas reunidos mais uma vez nesse segundo simpósio internacional de gestão ambiental, no enfoque exatamente trazido aqui por Fábio Feldman, ou seja, de trazer toda a estrutura de controle de contas deste país e do exterior para ajudar a humanidade a usufruir por mais tempo e que saia eternamente os bens e valores do planeta Terra. De forma que a Vossa Excelência, conselheiro Júlio Pinheiro, a nossa gratidão e pela ousadia também de ter me convidado para encerrar este evento aqui. Eu quero também saudar os eminentes conselheiros aqui presentes do Tribunal de Contas de Portugal, professor Vitor Manuel Caldeira, e o conselheiro, futuro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheiro Mário Melo, saudar todos os magistrados amazonenses, na pessoa do desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Simões, e saudar, portanto, todos os convidados estrangeiros aqui presentes e os participantes, minhas senhoras e senhores.
o tema é por demais enfadonho para um evento desse jaez. Eu vou procurar ser técnico, mas efetivamente acessível, no linguajar bem acessível, uma linguagem bem acessível a todos, mas já tranquilizando-os de que esse trabalho que eu elaborei ficará aqui para a organização disponibilizar a todos os presentes. O tema que me foi reservado falar foi da responsabilidade administrativa ambiental, mas eu não posso deixar de tocar nesse tema sem antes, Fábio, rememorar aqui que a jurisprudência do meu tribunal, do STJ, que tem lá dentro dos seus quadros o Papa do Direito Ambiental nacional, na magistratura nacional, que é Herman Benjamin, e somos colegas de turma, de bancada, a melhor do STJ, que é a segunda turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E o tribunal avançou bastante, muito mesmo na jurisprudência, em salvaguarda da legislação infraconstitucional em matéria ambiental. Nesse texto que falo aqui, da responsabilidade administrativa ambiental, foi fixar nitidamente que ela é subjetiva, ou seja, para aqueles que não são do ramo de direito, constitucionalmente nós temos três formas de sancionar, de punir aquele poluidor, aquele agressor do meio ambiente, criminalmente, administrativamente e civilmente. Administrativamente, então, se entendia, e há um conflito de doutrina permanente, de que ela é voluntariosa, objetiva, ou seja, praticado o ato necessariamente sem qualquer valor de vontade praticada pelo agressor ao meio ambiente, ele será necessariamente punido administrativamente. Não obstante isto, há outra corrente doutrinária, abraçada, portanto, pelo nosso tribunal, mais recentemente em julgados, inclusive, sobre o rito de recursos repetitivos. Traduzindo, o STJ ele executa norma de direito federal, ou seja, uma lei em que nós, na medida em que o tema se repete em milhares de processos na Corte, nós fixamos então teses únicas e isso faz com que a jurisdição, ou seja, o juiz de primeiro grau, o desembargador, ele necessariamente terá que seguir essa matriz de julgamento do STJ e, doravante, os processos, então, terão uma vida mais curta e uma efetividade na jurisdição também melhor e mais aplicada. De forma que, a primeira vez, portanto, que o STJ fala sobre esse tema foi pelas mãos e pela lavra de ninguém menos de Teori Albino Zavascki. Disse à época o ministro Teori Zavascki, um julgamento emblemático da primeira sessão, em que ele deixou vencido, então relator, o ministro Delgado. Disse Teori: o sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais, está fundado, entre outros, nos princípios da prevenção, do poluidor pagador e da reparação integral. Deles decorrem para os destinatários deveres e obrigações de variada natureza, comportamento, prestações pessoais, positivas e negativas, bem como de pagar quantia, prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso. É por isso que, na interpretação do artigo 3º da Lei 7.347, da Ação Civil Pública, a conjunção ou deve ser considerada com o sentido de adição, permitindo que, com a acumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente, e não o de alternativa excludente. É conclusão imposta, portanto, disse o ministro Teori, por interpretação sistemática do artigo 21 da mesma lei, combinado com o artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor. Isso foi dito pelo ministro Teori Zavascki em 2005,
no recurso especial 605.323. Por outro lado, essa responsabilidade administrativa pelo dano ambiental tem tratamento na Lei 9.605, que dispõe sobre as sanções penais, a Lei de Crimes Ambientais. As sanções, portanto, administrativas previstas nessa lei são aplicadas pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e municípios, bem como as funções instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Sobre a questão, portanto, a doutrina, como já disse, é dividida entre uns que defendem a corrente do voluntarismo, ou seja, da objetividade, e outros, portanto, que é a corrente abraçada pelo tribunal, pelo STJ, a corrente que entende que necessariamente há que haver o elemento volitivo e que ela é subjetiva. O professor Edson Milarré, ao comentar o artigo 70 da Lei 9.605, disse que toda ação ou omissão, se não houvesse a referência à ilicitude na expressão, que viole as regras jurídicas, elemento incompatível com a teoria objetiva, portanto, dado o seu caráter subjetivo. Ainda sobre o artigo 70 da referida lei, entendo que houve infração ambiental, a autoridade competente lavrará o auto de infração que detém presunção de veracidade, o que embasará o processo administrativo que poderá resultar na aplicação da sanção. O ônus da prova é do administrado. Por isso, para evitar a aplicação da sanção, a ela cumpre demonstrar a nulidade do auto de infração quanto ao seu aspecto formal, ou então apontar a ausência de elemento subjetivo no dano ambiental a ele imputado. As sanções cabíveis na esfera administrativa estão previstas no artigo 72 da lei, sendo elas advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos, enfim. Para a aplicação dessas sanções, deve ser levado em conta o disposto no artigo 6º da lei, segundo o qual, para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Um parêntese aqui, Fábio, nós estamos em processo de afetação repetitivo daquele tema referente à apreensão de caminhões de transporte de madeira ilegal. Ou seja, com o decreto antigo e ainda com o decreto novo, nós tínhamos, senhoras e senhores, temos uma preocupação candente no tratamento dessa questão, que é apreender o caminhão que transporta madeira ilegalmente colhida das florestas nacionais, ficando como fiel depositário o próprio dono do caminhão infrator, até por uma situação logística dos órgãos ambientais. Do mesmo modo, a outra alternativa criminógena adotada foi a de não comprar o caminhão, mas de alugá-lo. Então, para burlar o alcance da norma, se entendia que era somente aquele bem especificamente adquirido para a consecução do fato criminoso ambiental. O tribunal avança agora para entender que, sob qualquer aspecto e qualquer forma de domínio que haja dos petrechos e do automóvel, necessariamente tudo haverá de ser apreendido e confiscado. Quando muito, nas alíneas do decreto que regulamenta a matéria, esses objetos podem ser colocados em entidades do próprio poder público, se servíveis, em entidades do próprio poder público para utilização para fins lícitos, é claro. Mas, por outro lado,
o princípio da insignificância, embora tenha sua aplicação defendida por parte da doutrina, não é admitido esse princípio em matéria ambiental, consoante julgados da nossa turma e do Superior Tribunal de Justiça. Disse o ministro Og Fernandes, que foi acompanhado unanimemente pela segunda turma, pelos membros da turma, que o princípio da insignificância não possui substrato teórico apto a viabilizar a sua incidência na esfera da responsabilidade civil ambiental. Toda conduta de degradação ambiental lesiona o bem jurídico tutelado, pois a defesa de nossos biomas perpassa pela prevenção e preservação. Logo, por mais que o dano seja ínfimo, a lesão à educação socioambiental afasta o requisito da mínima lesividade da conduta. O bem ambiental é imensurável, não tem valor patrimonial. Trata-se de um bem difuso, essencial à coletividade. Dessa forma, a violação da norma ambiental e do equilíbrio sistêmico não comporta a ideia de inexpressividade da conduta para a aplicação do princípio da insignificância. No que importa, portanto, a nossa Corte, pela primeira sessão, portanto, dela, o STJ é composto de 3 sessões, a primeira delas de direito público, com 10 ministros, a segunda de direito privado e a terceira de direito penal. Então, a nossa primeira sessão, a melhor delas, repito, ao julgar embargo de divergência em recurso especial de número 1.318.051, bem recentemente, entendeu que determinada empresa do ramo de combustíveis e derivados de petróleo que foi autuada e teve uma lavratura de um auto de infração pelo município de Guapimirim, no Rio de Janeiro, em cuja área territorial vagões, tanques de uma composição da Ferrovia Centro-Atlântica, FCA, descarrilaram, provocaram derramamento de dezenas de milhares de litros de óleo diesel, afetando o último remanescente de manguezal preservado na Baía da Guanabara. Ao julgar, entendemos, portanto, que, conforme assentado pela segunda turma, a aplicação das penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera civil, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo. No mesmo sentido, continuo, decidiu a primeira turma, dizendo que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental e não civil, o terceiro proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental. O relator deste acórdão, lá na primeira turma, foi a ministra Regina Helena Costa. Neste caso de Guapimirim, portanto, buscou o município de Guapimirim executar uma multa lavrada no valor de R$5 milhões em desfavor da empresa Ipiranga Produtos de Petróleo, em razão de grave acidente ambiental de que falei. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proveu o recurso de apelação do município de Guapimirim para julgar improcedentes os embargos à execução, atribuindo à embargante, dona da carga derramada, culpa em eligendo pelo dano ambiental ocorrido durante o transporte ferroviário. O recurso especial interposto contra esse acórdão foi desprovido pela primeira turma do STJ, quando a maioria então formada entendeu ser objetiva a responsabilidade administrativa até então. Ao julgarmos, portanto, esse embargo de divergência entre o acórdão da primeira com o da segunda turma, entendemos por fixar a tese em repetitivo
de que necessariamente essa responsabilidade haveria de ser subjetiva, fixando que a efetividade da política de preservação do meio ambiente... Um minuto só. Não. Esse acórdão que eu passarei a leitura aqui em trechos, Fábio, já é o acórdão do ministro Olgo Fernandes da semana retrasada, da segunda turma, que trata exatamente sobre o transporte ilegal de madeira. Nós temos na turma, então, que a efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mistério, atrai para o judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. Merece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita. Os artigos 25 e 72, 4 da 9.605 estabelece como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo no incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. No caso, o veículo foi apreendido por fiscal do IBAMA por ter realizado o transporte de animais silvestres sem a devida autorização ambiental, sendo de rigor a apreensão do bem nos termos da legislação ambiental. A legislação ambiental estabelece como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. Eu, antes de encerrar, senhoras e senhores, até pela alusão feita pelo professor e eminente deputado constituinte Fábio Feldman, sobre o papel do Ministério Público brasileiro, Fábio. Como você sabe, durante 21 anos, e os amazonenses sabem, eu atuei no MP do Amazonas. E lá em 2000, uma das últimas políticas fixadas aqui dizia respeito exatamente a um hábito urbano, não só de Manaus, como em vários municípios do interior, que era o hábito de, no final da tarde ou no final da manhã, normalmente a dona da casa ou o dono da casa, ele varria o terreiro da casa dele, juntava as folhas todas e colocava o papel higiênico utilizado no dia anterior junto e tocava fogo. Isso era um hábito que acontecia aqui. Em grande parte, essa cultura errada acontecia por quê? Pela ausência do Estado. E isso não se resolve com multa. Isso se resolve com educação ambiental. Então, o Ministério Público, o que fez primeiro? Chamou as autoridades administrativas municipais para que se fixasse algo que é muito óbvio numa cidade como São Paulo. Sabe-se em São Paulo exatamente a hora que o caminhão de lixo vai passar, normalmente à noite, na sua rua. Então, aqui mesmo em Manaus, aquele lixo que não era queimado no fundo do quintal era colocado às 7 da manhã na frente da casa, e se você passasse às 9, tinha outro saco de lixo, ao meio-dia outro saco de lixo, tudo por conta de uma falta de fixação de periodicidade de horário do tráfego do coletor dos resíduos.
Houve, portanto, um papel do Ministério Público do Estado do Amazonas, naquela oportunidade, de educação ambiental, exatamente para quê? Para explicar que toda a folhagem que poderia se transformar em quê? Em adubo, se enterrada no fundo de quintal. E a prefeitura, as prefeituras não só de Manaus, como das cidades onde isso era muito comum acontecer, essas queimadas urbanas, a prefeitura passou a fixar até mesmo a passagem do coletor por voadeiro, ou seja, por barco, no porto daquele cidadão em que anteriormente se colocava. Esse é um pequeno exemplo para lamentar efetivamente, aqui neste auditório não há um membro do Ministério Público do Estado do Amazonas. Isso é muito grave. Perdoe minha crítica pública ao meu Ministério Público. Nós estamos aqui a falar de gestão ambiental. Gestão ambiental. Locus necessário para que nós, magistrados, nós, membros do Ministério Público, aqui tenhamos noções técnicas, com expertos no assunto, em que efetivamente se possa não estabelecer no achismo, mas na técnica, qual é a política ambiental apropriada para a Amazônia, por exemplo, para não nos deixarmos levar por críticas alienígenas daqueles que não conhecem a nossa realidade. Essa autoridade certamente não se adquirirá se não buscarmos sempre dados científicos, dados cada vez mais técnicos, para que efetivamente, a exemplo do que Victor Hugo disse, um romancista que viveu no século XIX, e eu anotei, ele disse que primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem. Agora, no século XIX, é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.